de hoje vamos falar sobre o capítulo 11, vamos falar sobre o silêncio profético. O bacana dessa aula, né, Bispo G, é que o capítulo 11 e 12 são visões e revelações que o anjo dá a Daniel sobre este período entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, que é um período que nós apelidamos de silêncio profético. Por que silêncio profético? Porque termina o livro de Malaquias, é o último livro a ser escrito, já profetizando que viria o Elias, que ia converter o coração de pais com os filhos, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Então, o que é essa palavra profética? Era de que viria, no tempo determinado, um profeta que ia inaugurar o reino de Deus, para que a maldição do pecado não desse continuidade. Quer dizer, viria Jesus. E antes de Jesus, vem João Batista. Então, João Batista é aquele que rompe com o silêncio profético, que era o domínio grego, espiritualmente falando, que era o domínio da razão. A razão contrária à fé, porque a fé é totalmente fora de uma razão lógica humana. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Também vale uma observação que estas revelações no capítulo 11, elas são diretamente para o povo de Israel. Não é algo tão aberto, né? O anjo está falando para Daniel sobre o que aconteceria com os judeus. Algo bem marcante. Obviamente tem também, vamos dizer assim, um cunho escatológico, que fala um pouco a respeito do anticristo, mas assim, é bem determinado. Termina e já começa aquilo que é escatológico. A partir do versículo 36, começa já algo mais escatológico. Daniel recebe estas revelações no terceiro ano de Ciro, então por volta do ano 537, 536 a.C. Neste momento, Ciro é o imperador, conhecido também como Império Medo-Persa. Veja nesse mapa o tamanho desse império, a magnitude, né? Toda a região da Média e da Pérsia, que já fazia parte, e Ciro conquista a Babilônia e a Ásia Menor, você está vendo aí em amarelo. Neste momento é que Daniel tem as visões do que aconteceria dos próximos reinados, dos próprios persas, e depois do domínio grego. Então a aula de hoje nós vamos nos restringir aos próximos 2 séculos após a morte de Daniel. Então o que é legal dessa aula hoje? É uma aula de pura história, mas nós vamos estudar cada pedacinho da revelação, de cada uma das revelações destes reinos, e acabamos por também aprender sobre este período do silêncio profético. Vamos ter uma aula do que é esse espaço histórico, esses 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entendeu? Então a gente vai estudar os capítulos 11 e 12, nesta aula e na próxima, já tratando também historicamente sobre o período intertestamentário. Esse nome grande nada mais é do que o silêncio profético. Vamos começar a ler o capítulo 11 de Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 11, versículos 2 a 4. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reinado será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então, o espaço histórico só destes 3 versículos que lemos é um espaço de aproximadamente 80 anos. O que acontece nesse período? Então, o versículo 2 fala sobre 4 reinos que virão da Pérsia. Então, a gente já excluiu o de Ciro, porque o de Ciro já estava acontecendo. Historicamente, seriam os 4 próximos reis persas. Cambises II, Esmérides, que é um tirano que vai tomar o poder. Depois, Dário I, que é uma figura já muito importante, porque começa a atacar a região da Grécia, a tentativa de conquistar a Grécia, e o seu filho Xerxes I, também chamado de Assuero na Bíblia, né? Esse foi o marido de Ester,
também conhecido no filme 300, né, um filme de guerra, que o papel é de Rodrigo Santoro, né? Aquele é o Assuero, o Xerxes, né? Como fala que o quarto rei é o mais poderoso, bate exatamente com a figura de Xerxes e Assuero, que foi o rei persa mais rico, com o maior exército da época, e que chegou a invadir a Grécia até os portões de Atenas. Mas teve algumas derrotas, né? Como, por exemplo, a Batalha de Maratona, que já foi na época de Dário, depois ele teve a Batalha de Termópilas, que ganhou ali por um pequeno momento, né? Depois tem várias batalhas navais e assim por diante. Então nós vemos que os gregos, eles conseguem segurar esse domínio persa, mas a Grécia também não avança. Por quê? Porque neste século, né, que vai do ano 480 até o ano 400, né, enfim, até 300 e pouco, nós vamos ver que a Grécia vai entrar numa guerra ali entre eles, né, a famosa Guerra do Peloponeso. E os persas também estão enfraquecidos. Então vai ficar, assim, pelo menos uns 50 anos, que tudo fica meio parado. Né? A Pérsia está parada, a Grécia também está parada. É exatamente neste momento que começa a reconstrução de Jerusalém, já no período de Neemias. Então Neemias, ele está num período de reconstrução muito estratégico, porque é um período que a Grécia está lá se matando e a Pérsia está enfraquecida. Então a gente vê que espiritualmente isso também colaborou, né, para que os judeus pudessem trazer essa reconstrução para a cidade de Jerusalém. Interessante, né, Bispo G? E assim, é um fato interessante, porque Dario I, né, Dario o Grande, ele tem uma derrota muito grande com os gregos. E a derrota que ele tomou foi mais por causa do mar, o mar Adriático, do que propriamente uma derrota, porque ele já estava potencializado, era questão de tempo, o domínio persa sobre a Grécia. Mas veja, o mundo espiritual está agindo. E ele se precipita, e ele pega bem um momento e entra com a sua armada, no momento que vem uma tempestade muito forte, que só a tempestade acaba com mais da metade dos barcos. E aí, no final, Xerxes, que é o filho, ele vai para a guerra com uma disposição de, tipo assim, tirar a desonra do pai. Então, a motivação de Xerxes era uma motivação mais assim de querer provar algo do que da necessidade de um domínio. E aí que ele falha também, né? Ele vai realmente com a intenção errada e, no fim, se dá mal. Por quê? Porque no mundo espiritual, os reinos espirituais já estavam potencializando. Então, ali não era uma questão de destino, mas já o mundo espiritual agindo e potencializando aqueles principados que seria o principado da Grécia, que se potencializaria. Então a gente vê depois 100 anos, que é esse intervalo aí da Guerra do Peloponeso, até o ano 332, vai surgir uma potência que é exatamente o que fala no versículo 3, que é um rei poderoso chamado Alexandre o Grande, que já vai pegar um reino forte do seu pai, chamado Felipe II, né, da Macedônia, que já vai unificar a Grécia. Alexandre depois, pela força, vai unificar a Grécia. E aí Alexandre, em um intervalo de 12 anos, até a morte dele em 323, ele vai conquistar absolutamente todo o Império Persa, vai levar até a Índia, onde ele sofre uma grande derrota, mas que avança mais ainda do que os persas, e ele acaba estabelecendo um reino muito maior do que a Pérsia. Então é exatamente o que fala no último versículo. Por causa da morte dele em 323, ele vai dividir um reino incrível, um território enorme. Veja no mapa o tamanho do território de Alexandre, enorme, né? Então, todo esse território será dividido entre 4 generais. Vamos ver agora no próximo mapa como ficou a divisão entre os 4 principais generais. Então, você vai ver Seleuco, Lisímaco, Cassiano e Ptolomeu. Marque muito bem 2 figuras aí que estão nesse mapa, Seleuco e Ptolomeu, porque eles serão fundamentais para os próximos 2 séculos. Os seus descendentes de Seleuco e de Ptolomeu, vão disputar esse território
nos próximos 2 séculos, enquanto no lado esquerdo aí do território de Cassiano, chamado Grécia, você vai vendo uma botinha que é chamada de Roma. Vai começar a nascer aí o Império Romano, enquanto Seleuco e Ptolomeu vão disputar todo esse território do Império Grego. Então vamos ler a próxima passagem. Vamos lá, versículos 5 e 6. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Muito bem. Então vamos dar nome aos bois, Bispo G, porque nós estamos aí no ano 300, já é o início do século III, então já chegamos ao ano 300. Vamos falar de mais de 20 anos depois da morte de Alexandre o Grande. Muitas guerras entre esses generais, um traindo o outro, muita guerra e tal. Então vai concentrar todo esse território em 2 polos, que nós vamos chamar de Seleucidas e Ptolomaicos. Por quê? Porque é o nome dos primeiros reis desta região. Então, quando fala aí no versículo Reino do Norte, o rei do norte é Seleuco. Por que Seleuco? Porque do norte, porque ele vai estabelecer o seu reinado, sua força na Síria. E o outro é o rei do sul, Ptolomeu, que é o rei do Egito. Então, marque muito bem nesse período estes 2 locais, Egito e Síria, porque as batalhas principais vão ser pelo domínio destes 2 polos, Síria e Egito. E o que é interessante é que vão ocorrer muitas guerras, primeiramente para conquistar a Síria. Então as primeiras guerras são chamadas guerras sírias, que vão ser para dominar a Síria. Por um tempo, Ptolomeu vai conseguir estabelecer esse domínio, mas os descendentes seleucidas vão começar a empurrar o Império Ptolomaico para baixo. E nós vamos ver que ao longo dos versículos, cada vez mais os seleucidas vão ficar fortes e os ptolomaicos mais fracos. A estratégia que Ptolomeu ele vai ter depois das 2 grandes guerras pelo controle da Síria, vai ser um acordo. Então a gente viu aí no versículo 6 a tentativa de entregar a filha como rainha, como princesa. Então ele vai forjar um acordo entre Ptolomeu, rei do sul, com Seleuco, rei do norte, como? Ptolomeu vai entregar a sua filha Berenice para casar com Antíoco II, que é o filho, o príncipe, o filho Seleucida. Só que não vai dar certo. Vai ter uma traição, Antíoco vai ser assassinado pelos filhos bastardos, e aí virão 50 anos de guerra pelo poder, ou seja, essa tentativa de aliança, ela foi frustrada. Então, a partir de agora, nós vamos ver descendentes de Ptolomeu do Sul com descendentes de Seleuco do Norte disputando essa região. E quem está bem no meio dessa região? Jerusalém e a Palestina. Então Israel. A gente vai ver cada hora... Uma hora é Seleucida que domina, uma hora é Ptolomeu que domina. Uma hora é Seleucida, ou Ptolomaico, né? Uma hora é Ptolomaico. Então vai ficar ali no meio da rua está a Palestina. Então eles vão ter domínios, ora do sul, ora do norte. Basicamente isso é o silêncio profético, né? Essa briga até chegar os romanos. Então vamos continuar a leitura sobre este momento histórico. Vamos lá, versículos 7 a 9. Mas de um renovo de linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Então aqui narra a terceira guerra síria, que já é
3 gerações depois de Ptolomeu, chama Ptolomeu III, e ele vai ser um rei muito forte, e ele vai conquistar essa região da Palestina até a Síria. E nós vamos ver o quê? Seleuco II, que é o sucessor, enfraquecido. Então, olha que interessante. Uma hora nós vamos ter o Reino do Sul muito forte, o Reino do Norte mais fraco. Mas agora, a partir dos próximos embates, o Reino do Norte vai começar a empurrar o Reino do Sul de volta ao Egito. E como nós falamos, Palestina sofrendo aí no meio. E um detalhe, né, para alguns autores que acham que o livro de Daniel, uma parte dele era muito mais recente, aqui quando fala do Reino do Sul, a Síria nunca é citada. Porque na época de Daniel, a época que foi escrita, a Síria não era potência nenhuma. Ela vai se tornar posteriormente por causa da influência grega, dos Seleucidas, dos Ptolomeus, essa disputa toda, isso traz uma força. Então, na época de Daniel, praticamente a Síria inexistia. Então, fortalecendo, o que a gente vê aqui, que alguns países são chamados pelo nome, Egito, a Pérsia, assim por diante, mas a Síria é Reino do Sul. Não se fala porque o contexto histórico da época não previa. Vamos ver aí no mapa a situação, porque nós vemos aí em azul os ptolomaicos nesse momento que nós falamos, já por volta do ano 240 a.C. Eles têm um domínio sobre a Palestina e os seleucidas sobre boa parte do Império Grego. Você vê que ali a região da Grécia não tem mais domínio seleucida. Por quê? Porque os romanos estão avançando nessa região. Então preste muita atenção, que os romanos começam a surgir ali na região da Itália. E a Grécia passa nesse momento a ser independente dos seleucidas. Perfeito? Só que este quadro aí no mapa vai mudar. Vai mudar a partir dos próximos versículos, porque vai surgir uma potência no Império Seleucida. Tá ok? Vamos ler. Vamos lá, versículos 10 a 13. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará Miriades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então nós vamos ter agora a seguinte sucessão nos Seleucidas. Vai vir Seleuco III, no ano 226. Ele vai assumir o trono no lugar do seu pai, porque o seu pai e o tio vão entrar em conflito. Só que Seleuco III vai entrar em guerra, como nós lemos aí, e ele vai morrer em batalha. O filho de Seleuco III, chamado Antíoco III, esse é o cara dos Seleucidas. Esse é o cara que vai entrar para começar a empurrar os Ptolomeus para baixo. Então vai ter uma batalha chamada Quarta Guerra Síria, que acontecerá dos anos 223 até o ano 187 a.C., em que Antíoco finalmente vai conquistar a Palestina, depois de um século de domínio ptolomaico, de domínio egípcio-grego, ok? Então, haverá uma nova batalha, que vai se chamar Batalha de Rafia. Então veja no mapa, essa Batalha de Rafia é a resposta, a vingança dos ptolomaicos. E nessa batalha, os ptolomaicos conseguem vencer os seleucidas e tomam novamente o domínio da Palestina. Então você viu que ficou pouco tempo de domínio seleucida na Palestina. Mas isso não vai durar muito tempo, porque Antíoco III vai se levantar com tudo e aí vai derrotar definitivamente os ptolomaicos. Vamos ler. Vamos lá, versículos 14 a 16.
Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Então completa o que nós falamos aqui no versículo. O reino do norte, os Seleucidas vão, com Antíoco III, derrotar definitivamente os Ptolomaicos em 201 a.C., em duas batalhas, em Gaza e em Pânias. Pânias, nós vamos ver daqui a pouco, é a famosa Bânias, né? Que fica no norte de Israel, na nascente do Rio Jordão. Neste momento, os Ptolomaicos perdem o domínio sobre o Egito. Os Seleucidas dominam todo o Egito, principalmente a cidade de Mênfis. Enquanto isso está acontecendo, 201, os romanos estão invadindo a Grécia. Olha só que mudança num quadro histórico, né, no momento mundial, universal. Os romanos estão dominando a Grécia na Segunda Guerra Macedônica e os Seleucidas, que são gregos também, estão dominando todo o Egito. Então nós vamos ver agora dois novos polos, os romanos na Europa e os Seleucidas na Ásia. Veja nesse mapa como ficou o Império Seleucida. Olha só o tamanho, tá vendo? Vocês perceberam como lá na Ásia Menor eles perderam já metade do território? Por causa dos romanos. Então essa região da Grécia em diante já está sob o domínio romano. Mas ainda é muito grande o domínio de Antíoco III. E ele está avançando ali, já na península do Sinai, em direção ao Egito. Vamos ler a próxima passagem, vamos lá. Vamos lá, versículos 17 a 19. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então, olha só que loucura. Antíoco, o que ele pensa para segurar o Egito? Porque por muitos anos, por séculos, foi do domínio ptolomaico. Ele pega a sua filha Cleópatra para casar com com Ptolomeu, que era Ptolomeu V, que era descendente dos Ptolomaicos. Só que isso não vai dar certo, porque Ptolomeu V, ele fica sabendo que os romanos estão estabelecendo domínio sobre a Grécia. Então o que ele faz? Ele faz um acordo com os romanos vêm até o Egito em 191 e derrotam Antíoco III e os Seleucidas. Então ali nós vemos o quê? Que Antíoco, ele perde o domínio novamente do Egito. Ele perde esse domínio e os romanos, eles vencem com um contingente menor do que o de Antíoco, em uma batalha chamada Batalha de Magnésia. E que é interessante, Bispo G, os romanos começam a assustar, porque Antíoco estava com um exército de 70 mil e os romanos estavam só com 35 mil. A estratégia, né? Porque o militarismo dos romanos, e eles tinham assim estratégias de guerra, eles eram soldados assim, não só na coragem, eles tinham uma disciplina muito forte. E essa disciplina foi a marca da conquista que eles fizeram sobre todo o mundo. Então esse era o diferencial. A gente percebe que os gregos iam muito no seu potencial, os persas, né, iam muito nas suas armas, né, na sua condição de guerra mesmo que eles tinham, mas eles eram muito organizados, os romanos. E na verdade Antíoco III ele foi traído, né? Porque ele mandou a sua filha Cleópatra para casar com Ptolomeu V, porque ele achou que ela iria manipulá-lo. Só que aí deu errado, deu ruim. Porque aí ele passa a dominar
Cleópatra, e aí tem essa traição que chama os romanos e ele acaba sendo expulso do Egito. E aí depois tem aqueles romances, né, que vão surgir também com César, então, Marco Antônio, tem... Esse nome de Cleópatra é um nome perigoso, porque Perigoso. todas as Tem muita Cleópatras história. são perigosas. Né? De Cleópatras aí. Todas são perigosas. Vamos ler agora o versículo 20. Vamos lá, versículos 20 a 22. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino, com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Então nós vemos, Bispo G, sobre o surgimento de um homem chamado Antíoco IV Epifânio. Esse é dos Seleucidas o mais relevante para a história dos judeus. Nós já vamos explicar o porquê. O irmão dele que assumiu o reino acabou assassinado, ele toma o poder cumprindo a palavra aqui. E a Bíblia trata ele como um homem vil, porque ele era um homem terrível. E esse domínio ali em Jerusalém, quando ele já vem de Jerusalém, porque ele vai desejar tomar o Egito novamente para vingar o pai. Ele já vai com esse pensamento, vou para o Egito de novo, dominar o pai. Nós estamos falando aí do ano 175 antes de Cristo. Já entramos no século 2 antes de Cristo. O ponto é, nesse caminho, e quando ele passa em Jerusalém, ele já muda o sumo sacerdote, não é? Então ele vai colocar um cara chamado Jason, que é comprado por ele. Então Jason paga para ser né, o novo sumo sacerdote, e ele, com o pensamento grego, né, Antíoco aceita. E depois vem outro chamado Menelau, que também vai pagar mais ainda e fica no lugar de Jason. Então a gente já vê uma corrupção dentro né, do culto ao Senhor ali no templo, por parte de Antíoco, comprando os sumos sacerdotes, quebrando né, a dinastia de sacerdócio que era o normal, o natural. Não é isso? E ele mexe com algo que era muito sagrado. E o mexer com esse sagrado vai começar, né? Traz uma revolta muito grande. A gente tem os dois livros que não são conhecidos né, na nossa, vamos dizer assim, literatura evangélica, que é primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que é essa fase né, de muita, como é que diz assim, muito embate, porque os judeus não aceitam aquilo que está acontecendo, vai chegar num ponto até de uma profanação, né, que obviamente a gente vê o espírito do anticristo nesse Epifânio. Então Antíoco Epifânio vem para profanar o templo depois. Então vamos ler o versículo 25 em diante, porque nós vamos ver o quê? O que esse homem vai fazer? Ele vai entrar numa guerra terrível, então, para poder retomar, para poder tomar de volta o Egito, que agora estava por um pequeno domínio ptolomaico com parceria dos romanos. A gente teve um probleminha técnico, Bispo G, mas eu vou aqui só resumir o que aconteceu. Então ele fala assim, que ele vai suscitar a força contra o rei do sul, à frente de um grande exército. Ele vai com um grande exército, muito poderoso, e ele também fará uma aliança. Então ele verá que os dois reis do sul vão fazer uma aliança contra ele. E essa guerra vai se chamar Primeira Guerra Egípcia, no ano 169 a.C. Nessa Primeira Guerra Egípcia, Antíoco consegue conquistar a cidade de Mênfis. E ele chega até uma outra cidade importante chamada Alexandria. Ptolomeu VI é exatamente essa figura de irmão que vai fazer uma regência com seu irmão mais novo para resistir a Antíoco. Só que Antíoco consegue chegar até Alexandria, e é nesse momento em que ele também vai até o Templo de Salomão, e ele faz um grande saque no Templo de Salomão, roubando tudo. E aí virá a passagem do capítulo 11, 29 a 31, que fala que nesse tempo haverá a Segunda Guerra Egípcia, que é no ano 168 a.C. E esse é um ano chave, por quê? Porque Antíoco vai perder a guerra. O que acontece? Os romanos, eles vão observar tudo que está acontecendo na bagunça no Egito, e eles falam, agora é a hora de a gente entrar. Vem um homem poderoso, um cônsul,
chamado Gaio Popílio. Ele sobe com uma armada naval, que imagina, Antíoco IV não estava esperando. Ele chega até lá, ele invade o Egito, e olha que Antíoco estava por pouco para conquistar Alexandria, que era a cidade mais importante do Egito. E aí quando Antíoco vê aquele exército de romanos, aí ele fala, agora não vai dar. E sabe que é uma coisa curiosa na história, Bispo G? Que Antíoco, esse cônsul, né, Gaio, ele vai até a muralha, né, com o seu exército, onde está Antíoco do outro lado da muralha. Ele encontra Antíoco, ele vai bater um papo com Antíoco, né, e ele faz um círculo no chão ao redor de Antíoco. Ele faz um risco assim, né, com a lança dele ao redor de Antíoco, e ele fala assim, você só sai desse círculo com uma resposta. Vai entrar para a guerra ou vai embora? Pesado, hein? Queimar a roupa. Aí Antíoco viu ali a situação, o nível que chegou, né? Como, né, esse romano falou com ele. Antíoco vê que vai perder a guerra, o que ele faz? Ele vai embora. E aí vai entrar o que nós vamos estudar na próxima aula. Porque Antíoco vai extremamente irritado, envergonhado, derrotado pelos romanos, e ele vai fazer uma grande profanação no templo de Jeová, do Senhor, lá em Jerusalém. Mas essa aí fica para a próxima história, tá certo? Antes de nós revisarmos, eu quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica Renasci. Uma Bíblia incrível, com anotações do apóstolo Estevão Hernandes, mais de 5.000 notas de referência, mapas, dicionário apostólico, 80 estudos, 40 sobre personagens, também ofertas, enfim. Além de tudo isso e essa capa super jovem na pegada da galera, tem também 12 temas polêmicos sobre jovens. Adquira esta Bíblia com um preço super acessível, pagamento facilitado no site gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222, que é o nosso televendas. Vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula sobre silêncio profético. Na aula de hoje, estudamos o capítulo 11 do livro de Daniel. Revelações do anjo Gabriel informando como seriam os próximos 4 séculos após a morte do profeta, período que chamamos de silêncio profético. Hoje estudamos 2 primeiros séculos de conflitos entre 2 reinos sucessores do grande império grego de Alexandre, os Ptolomaicos do Egito e os Seleucidas da Síria. Por fim, vimos a abominação feita por Antíoco Epifânio no Templo de Jerusalém em 167 a.C., adorando a Zeus e proibindo o culto a Jeová. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.